por que que o homem natural ele erra e aquele que serve a Deus se esforça para estar no centro da vontade de Deus. Os incrédulos, eles não vivem de acordo com o Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus. Razão porque praticam coisas absurdas, sempre estão no caminho da desobediência, sendo levados pela rebelião, pela apostasia contra as ordenanças do Criador de todas as coisas. No entanto, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, temos sempre motivos o suficiente para então vivermos de acordo com aquilo que estabelece a nova aliança da graça de Deus com a humanidade, mais especificamente com a igreja amada de Cristo. Quero meditar em um texto que nós encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, onde está escrito: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a dominação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. O apóstolo estava instruindo seus leitores de como viver diante da sociedade. Nós também temos consciência dos nossos deveres para com o nosso Deus. Dentro das nossas possibilidades, vivermos agradando ao Espírito Santo de Deus, Ele que nos guia, nos orienta a viver a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Mas há uma necessidade de que o cristão verdadeiro faça a diferença no meio da sociedade, vivendo de maneira honesta, de maneira correta, dando um bom testemunho. O apóstolo começa dizendo: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Recomendação do apóstolo nesta parte para os filhos de Deus, os discípulos do Senhor Jesus, para aqueles que buscam agradar o coração do Papai Celestial. Nós precisamos observar tudo aquilo que a palavra de Deus nos recomenda para que vivamos de maneira digna diante do nosso Deus. Observe que o escritor,
ele fala de que nós somos estrangeiros aqui na terra, estamos de passagem. E a nossa peregrinação, a nossa caminhada deve em tudo glorificar o nome do nosso Deus, porque somos legítimos representantes do reino de Cristo aqui na terra. E o seu conselho é que nós venhamos a renunciar às concupiscências carnais, os desejos da carne, a soberba da vida, tudo aquilo que o mundo oferece e que é bom para a carnalidade, nós desejamos rejeitar tudo que desagrada ao coração de Deus. Essa renúncia faz parte da vida cristã e todos que confessam o nome de Cristo devem sim seguir a santidade. Quem é santo é separado das coisas deste mundo enganador, porque as concupiscências da carne combatem contra a nossa alma, contra o nosso espírito, e a tendência é prejudicar na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com o nosso Deus. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Nós somos a carta de Deus, a palavra de Deus para aqueles que não andam ainda nos caminhos do Evangelho. Estão nos observando, e a palavra de Deus nos aconselha que vivamos uma vida honesta, uma vida correta, para que as pessoas olhem para nós e vejam bons frutos, vejam um bom testemunho de quem efetivamente é uma testemunha do Senhor Jesus aqui na terra. O mundo está nos observando e, como cristãos verdadeiros, nós devemos obedecer além da instituição de Cristo, legislação de Cristo, a palavra de Deus, também obedecer aos estatutos, às leis constituídas do nosso país. Razão porque o escritor diz: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, que é o rei como superior, que é aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Nada de complô contra as autoridades constituídas, nada de rebelião. O povo de Deus deve ser um povo pacífico, viver uma vida honesta, sempre em obediência às autoridades constituídas. São autoridades, conforme a Bíblia, constituídas por Deus, que têm suas finalidades. Quem vive errado, essas autoridades são usadas para corrigir os malfeitores. Mas quem vive uma vida correta, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as leis do seu país, do nosso país, então receberemos louvor das autoridades e seremos honrados por isso. Por gentileza, compartilhe esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.